Olá, sejam bem-vindos a mais um Libra Talks. E hoje eu começo com uma pergunta. Você já chegou ao ponto de sentir que o seu trabalho estava destruindo a sua saúde mental? Já teve crise de ansiedade, insônia, falta de ar ou até pensou em desistir de tudo pela pressão profissional? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Pois é, o adoecimento emocional relacionado ao trabalho tem crescido de forma alarmante e muitas vezes os sinais aparecem quando o corpo e a mente já estão realmente no limite. E a gente vive uma época em que as pessoas estão mais conectadas do que nunca, mas também mais cansadas, ansiosas e emocionalmente sobrecarregadas. O trabalho, que deveria ser uma ferramenta de realização, muitas vezes está se tornando uma fonte de sofrimento. E recentemente a NR1 trouxe para o centro desse debate esse tema tão importante que antes era tratado de forma secundária: o risco psicossocial no ambiente de trabalho. E assim, esse assunto está tão importante que a gente trouxe hoje a psicóloga Débora Portugal para debater todos esses assuntos. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre um tema tão relevante no contexto das organizações, da saúde do trabalhador. Então, para mim é um privilégio muito grande poder ter esse espaço para a gente poder estar refletindo um pouquinho sobre como a gente pode estar utilizando a NR1 como um veículo realmente de transformação desse ambiente e um movimento de mudança e de saúde, né, para todos, né, no contexto profissional. E assim, realmente, você que já circulou em várias empresas, né, realmente a gente está mais adoecido ou é um movimento que já vem de muito tempo? Ou, enfim, é uma coisa mais factual? Sim, eu vejo, né, a minha percepção nas experiências que eu tenho, né, com as empresas é que, de fato, nós estamos, sim, bem mais adoecidos, né? O processo de informação, né, a quantidade de informação que chega até nós é muito grande. E por mais que a gente tenha, né, a gente se adapte, né, a esse novo processo de acesso a tanta informação, o nosso organismo ele continua precisando de alguns fatores, alguns pontos, continua tendo algumas necessidades biológicas que a gente precisa estar sanando para poder continuar num estado de equilíbrio. Então, sim, a gente se adapta a toda essa gama de informação, porém a gente precisa ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, esse aterramento, esses recursos, né, de bem-estar também. É legal você falar isso, porque no nosso bate-papo anterior, que foi com a Rafaela Guaranis, a gente tratou sobre burnout e também sobre a pressão no trabalho, né? E a gente comentou sobre o aspecto de quem viveu, o quanto a conectividade e acessibilidade às pessoas hoje em dia, o tempo inteiro, tem feito mal. E assim, quando a gente pergunta, o que mudou no comportamento das pessoas de 10 anos para cá? A gente entende que essa parte da conectividade e acessibilidade da pessoa o tempo inteiro causou muito isso. E assim, além disso, o que você acha que mudou nesses últimos 10 anos? Olha, um dos pontos assim que eu acho que seria unânime, né, reconhecer é a questão realmente desse acesso, né, imediato que a gente tem através do próprio WhatsApp mesmo, né? Eu experienciei uma situação com uma amiga que trabalha num alto cargo numa empresa e era um sábado, a gente estava indo para um momento de lazer e aí ela recebeu a chamada da empresa e aí ela já estremeceu, teve um mini ataque cardíaco e aí ela falou, eu tenho que atender. E aí, quando ela atendeu, o que solicitaram a ela era algo que poderia qualquer outra pessoa que estava ali de plantão responder aquilo ali, não precisava ser ela essa pessoa. Então, acho que vai muito dessa reflexão nossa. Será que eu realmente preciso fazer esse acesso ao outro? Será que eu realmente preciso dessa informação dessa outra pessoa que está no momento de lazer dela? Então, todo o processo de mudança tem que começar em cada um de nós. Eu vejo dessa forma, né? Então, como é que eu estou fazendo isso, né? Será que eu realmente acesso o outro de maneira quando é realmente urgente ou será que eu acesso de qualquer forma porque eu também sou acessado de qualquer forma? Sim. Então, e você acha que com essa acessibilidade que torna o contato, né, full time, digamos assim, você acha que o burnout virou quase que uma epidemia? Sim, pode-se dizer que sim, porque
Tá naturalizando muito, né? Você ser acessado mesmo fora do seu horário de trabalho, né? Tá naturalizando. Tem coisas que realmente são urgências, né, de trabalho. Sim. Que precisam ser realmente atendidas. Mas como eu falei, né? Tem outras coisas que não precisam ser urgentes, né, que não são urgentes, não precisam ser atendidas. E a gente banalizou muito isso, né? A gente acabou banalizando o teor final do expediente, né? Uhum. O expediente termina, mas você continua com aquilo ali. Então, a gente banaliza muito. Então, tornar o teu horário de expediente algo sagrado e tornar o teu horário de lazer com a tua família, com o que quer que você queira fazer, também como algo sagrado e genuíno, é que vai trazer talvez esse equilíbrio nas nossas vidas. Há uma saída. Acho que o ponto mais importante de se falar é que existe uma saída bem prática. É a gente voltar a esse equilíbrio de, não, agora eu não estou disponível, agora eu estou disponível. Entendi. Né? Saber ligar e desligar, né? Essa presença. Sim, sim, sim. Antes do WhatsApp, você ia embora para casa, você tinha até uma ligação telefônica, mas era mais restrito, né? Você ia embora para casa, terminou seu expediente e tá tudo bem. Agora é como se seu expediente fosse infinito, né? Fosse infinito, exatamente. Eu lembro que tinha aquele bip, né? Lindo. Isso já tem bastante tempo. Eu tenho já uma idadezinha. Mas o bip, a pessoa mandava uma mensagem pro seu bip, e aí você decidia a hora que você ia poder responder aquela mensagem, né? E você ia atrás de um telefone para poder entrar em contato. Então, era todo um processo. Agora, não. A pessoa mandou a mensagem, se você visualizar, você tem que responder. Sim. Então, você fica muito refém, né, dessa... eu tenho que responder. Então, é um ciclo que está naturalizando, mas que são acessos que vão para a nossa mente e fica o tempo todo ali startando essa atenção. Meu Deus, eu tenho que resolver. Fica sempre numa hipervigilância. E a gente não foi feito para estar em estado de hipervigilância, né? Até porque estado de hipervigilância parece que eu sou um homem da caverna esperando um leão me atacar todo segundo, né? Exatamente. E quais são os sinais que, assim, eles não aparecem instantaneamente, eles vão dando sinais ao longo dos meses, né? Sim, e do tempo. E, assim, você consegue enumerar alguns sinais que a gente possa... Tipo assim, eu tive um que eu conversando com a Rafaela Guaraniz, eu percebi que... No caso dela, ela percebeu que ela estava entrando em burnout quando ela foi visitar o ex-noivo dela no CTI, no leito de morte. Sim. E ela percebeu que ela ficou em paz porque ela não podia usar o celular. E no meu caso, porque aconteceu que eu fui fazer uma ressonância e eu guardei meu celular no armário, entrei numa máquina que todo mundo detesta e eu pensei, nossa, eu tô em paz. Tá aqui, cara. E aí, assim... foi um estalo para mim. Então, assim, além desses estalos que a gente, obviamente, são extremos, quais são os outros que podem aparecer para a gente ficar atento? Olha, é justamente isso, né? Você se vê obrigado a dar uma resposta. Você se vê obrigado a... Não, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Eu tenho que... esse fluxo onde falta presença, falta realmente uma consciência, falta realmente uma reflexão. Quando você começa a perceber que você está fazendo tudo muito no automático, sem reflexão, sem prioridade, sem identificar, mas espera aí, qual é o meu propósito? O que eu quero com isso? Isso aqui me aproxima do que eu quero ou eu estou só respondendo à ansiedade do outro? Porque a gente está num ambiente em que as pessoas ao nosso redor elas estão nesse contexto de ansiedade também. Então, a ansiedade do outro ela acaba realmente me atravessando, me contaminando. Sim. E nós seres humanos, a gente tem necessidade de pertencer. Sim. Então, eu vejo muito como essa necessidade de pertencer como um ponto de adoecimento. Porque eu quero pertencer a algo que está me fazendo mal. Né? Então, vai muito dessa nossa autopercepção, do meu autoconhecimento. A necessidade de validação seria isso? Pode ser também essa necessidade de validação, sim. Um pertencimento, né? E existe nesse caso, então, assim, um perfil de pessoa mais propensa ao burnout? Exemplo, pessoas que são mais inseguras, pessoas que já têm alguma questão nelas, algum gatilho. Perfeccionistas, por exemplo, podem ser mais? Olha, eu acho que o perfil de uma pessoa que entra em qualquer tipo de adoecimento é justamente quando você se perde, né? Quando você deixa de estar tendo uma rotina onde onde você está presente no aqui e agora. A gente vive muito desconectado do que eu estou fazendo aqui e conectado no que eu preciso fazer lá. Né? A gente está sempre pensando, acho que 90% do que a gente pensa é sempre sobre algo que a gente precisa fazer. Ou, às vezes, sobre algo que já aconteceu. Então, a falta de presença
A falta de, não, eu estou aqui, eu estou com essas pessoas, eu estou Ou você está no lugar, mas você está no celular, vendo a rede social, vendo Instagram, vendo, sei lá, TikTok. Sempre. E aí, de alguma forma, você é tirado daquele ambiente. Sim. Porque você está ali, de repente, você está vivendo um momento com amigos ou com a família, mas você está em outro lugar, né? Porque o celular te leva para outro lugar, né? Então, assim, a pessoa perfeccionista, quando ela vai executar uma tarefa no ambiente de trabalho, por exemplo, né, que é o contexto que a gente está falando aqui, ela quer fazer o melhor, quer fazer o perfeito. Mas perfeito não existe assim. Existem, assim, situações que vão caber perfeitamente, mas executar de maneira perfeita nem sempre é possível. E também o perfeccionista, ele acaba exigindo que o outro seja perfeito também. Então, ele fica nesse autossacrifício. Eu não consigo atingir essa perfeição, eu quero que você seja perfeito, então eu entro num conflito com você, porque você não é perfeito, eu não estou conseguindo ser perfeito, então eu entro num ciclo de adoecimento. Mas não necessariamente isso seria a causa ou colocaria a pessoa perfeccionista mais dentro desse contexto do burnout. Sim. Acho que o burnout está mais num contexto dessa ausência de si. E as mulheres, elas são mais suscetíveis? Ou, na verdade, não é que elas sejam mais suscetíveis, elas são mais, digamos, atacadas, né? No sentido da pressão, mais do que os homens? A mulher, ela é naturalmente muito mais sensível, né? A mulher, ela tem uma percepção, uma visão, né, muito mais detalhista, né? Então, você acaba, se você ver mais, então você acaba sentindo muito mais também, né? Você percebe as coisas de uma forma muito maior, né? O homem tende a ter uma visão mais objetiva, talvez, e aí acaba que a mulher, além do que a gente também tem, muitas mulheres têm a dupla jornada, né? Que é a do você estar já dá um desgaste, você né? já tem o cansaço das tarefas que você tem no seu lar. Se você tem filho, então, eu já chamaria de tripla jornada, porque cuidar de uma criança não é uma tarefa, né, leve, é uma tarefa que te exige muito. Então, a mulher, ela já chega nesse ambiente de trabalho já depois de um expediente. Né? Muitas vezes um expediente noturno com o filho. Então, assim, a mulher, ela acaba tendo uma carga bem maior. Então, ela está nesse ambiente, eu acredito até que as mães, elas poderiam dominar qualquer organização, porque você conseguir gerir uma casa com criança, né, e fazer funcionar não é algo fácil. Então, mas ela realmente sofre um pouco mais porque ela tem uma visão diferenciada, né? E essa visão diferenciada nem sempre vai ser vista como algo aceitável porque quer mais objetivo, não quer mais tanto aquela questão mais sensível, né? Esse olhar mais agregador, talvez mais acolhedor. E assim, você falando por esse ponto das mulheres, inclusive, eu vou até entrar nesse contexto. Por exemplo, na NR1, e a gente está conversando sobre burnout, a gente pensa também muito sobre o funcionário. E o empreendedor. E a empreendedora mulher também, né? Eles sofrem tanto quanto, porque assim, eu vou te falar que eu sofro bastante, e ela também. Mas a gente, conversando também com a Rafaela, a gente chegou até num certo consenso seguinte: por vezes o empreendedor está sofrendo aquele burnout, para ele está achando aquilo normal e ele acaba contaminando as outras pessoas com aquilo. Né? Então, como a gente estava falando nos bastidores, que a NR1 hoje ela está vindo para meio que tacar um pouco de água nesse fogaréu que está acontecendo aí do burnout. Ela vai servir tanto para os empreendedores quanto para os funcionários. Como é que vai ser isso, mais ou menos? Olha, eu acredito que ela vem com esse olhar tanto para o empreendedor como para um funcionário, né? Porque, assim, onde tiver uma pessoa executando uma função de trabalho, a NR1 ela vai cobrar, mas eu vejo muito como ela vai dar essa oportunidade de reflexão para que esse local onde está sendo executada ali aquela função de trabalho possa trazer um pouquinho dessa humanidade, dessas necessidades humanas. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de necessidades básicas humanas que
estão sendo negligenciadas. Que a gente, às vezes, para atingir um objetivo, a gente acredita que a gente precisa negligenciar determinadas necessidades de aceitação, necessidade de acolhimento, necessidade de são tantas necessidades que a gente tem e a gente acaba, às vezes, deixando isso de lado, passando por cima, e o seu corpo vai pedir passagem para isso, né? Você vai, em algum momento, ser muitas vezes até freado, né, com doenças psicossomáticas por causa dessa negligência. Então, é para todo mundo. Como eu estava falando com você em off aqui, nos bastidores, como você falou, a psicologia, ela entra como ciência no Brasil há pouco tempo, ela é recente, tem 38 anos da reforma psiquiátrica. Quando alguém tinha algum tipo de sofrimento emocional há 38 anos atrás, ela era colocado Ela veio junto com a Constituição, em 88? Olha, eu não tenho certeza se ela veio junto com a Constituição, acredito que sim, mas é quando tem a reforma psiquiátrica, que é quando você acaba com esses espaços onde você deixa as pessoas reclusas, né? Você afasta a pessoa da sociedade quando ela fala que está com algum tipo de adoecimento mental. É isso que a gente fazia com as pessoas quando elas diziam, olha, eu estou sentindo isso, eu me sinto assim. Você afastava as pessoas, você não deixava elas conviverem em sociedade. Então, o tema saúde mental, a gente tem ainda muito tabu sobre ele, porque a gente tem uma geração de pais e nós mesmos que achamos que quando você fala de saúde mental, se você diz, não, eu acho que eu estou um pouco triste, depressiva, levanta, saia. Sim. Como se fosse uma coisa assim que não pudesse vir para o contexto que a gente vive. Não, recluso, não, finge que não está acontecendo, deixa isso de lado. Então, quando eu era adolescente, por exemplo, eu comecei a passar por certas situações, eu pedi para minha mãe, desculpa mãe, para ir no psicólogo. Ela falou, que psicólogo o quê? Essa coisa de maluco? Vai nada não. Não tinha esse formato de... Filho meu vai fazer psicólogo? Eu, hein? Exatamente. A minha mãe também disse para mim muitas coisas que eu poderia ter tratado desde jovem, né, para evitar em adulta, exatamente, que eu tive que tratar depois, eu fiz terapia há muitos anos, mas eu poderia ter evitado ali quase que na infância para a adolescência, entendeu? É isso, porque eu vejo a nossa vida adulta que é o caminho que a gente percorreu na infância. Sim. E são muitas feridas que a gente carrega na vida adulta de vozes que a gente ouviu na infância. Então, quantas dessas vozes ainda não estão, reverberando quando você sente alguma coisa, algum sofrimento, aí vem essa voz. Não, que psicólogo o quê? E você retrai, você joga... E assim, a pessoa não separa a vida dela familiar do trabalho. Não. Ela vai trazer todas as crenças limitantes, tudo para o trabalho. Sim. Assim como o trabalho entra muitas vezes, né, como a gente está falando do contexto de emergência, né, de urgência, nesse contexto familiar, a família também vai entrar, as suas necessidades pessoais também entram. E o equilíbrio disso é que vai trazendo valor a essas organizações. Porque se você tem uma organização humanizada, os seus funcionários eles estão se desenvolvendo, se sentem vistos, eles geram valor para essa empresa, a empresa gera valor para esse funcionário. E a pessoa acaba não romantizando o excesso de trabalho, né? Sim. Tem isso. E assim, qual é a diferença entre dedicação e obsessão? Obsessão, né? Vamos dizer que eu vejo a obsessão como algo que você só quer aquilo ali e você não avalia o entorno, né? É uma visão limitada. A obsessão é uma visão limitada. Eu quero atingir esse objetivo aqui, não importa, né? A sensação que dá é essa quando você fala em obsessão. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. E, geralmente, no contexto organizacional, você tem uma equipe. Então, é importante você reconhecer que você tem habilidades que o outro não tem, que o outro tem habilidades que você não tem. E é isso que o time funciona. Né? Você tem o atacante, você tem o zagueiro, você tem o goleiro. Não dá para você fazer todas as funções. Então, eu vejo muita obsessão como isso. Eu quero fazer todas as funções para atingir o objetivo, para poder aparecer ali naquele contexto. Eu chego a comentar isso porque, voltando de novo, como a gente está vendo, pessoal, com essa energia, a gente está fazendo alguns podcasts voltados para a saúde mental, eu vou lembrar que a Rafaela, ela falou o seguinte, que ela entrou em burnout porque durante 2 anos ela recebeu uma promoção. E ela recebeu uma promoção muito boa. E ela queria se tornar sócia do escritório. Então, nos próximos 2 anos, ela trabalhou, se dedicou tanto, alucinadamente, que ela começou a passar por cima de todo mundo. Começou a passar, assim, destruindo. A oferta da própria
assim, coisa do dinheiro, né? Dela aumentar o rendimento dela. Status. E, enfim, isso acabou trazendo uma gamificação na vida dela, né? Cada vez mais que eu me entregar, mais eu vou receber, mais eu vou avançar, mais eu vou ter poder. E ela virou escrava desse poder. E acabou que depois dos 2 anos ela não foi promovida porque falaram que ela estava, digamos, passando por cima, não estava sabendo se comportar em equipe e estava passando por cima de todo mundo. É uma questão de cultura, né? Algumas empresas têm isso como visão de que a pessoa tem que fazer, sacrificar, transforma a pessoa, né? Reformula essa pessoa e depois descarta, né? Eu já vi isso acontecer em grandes organizações e isso realmente, assim, me entristece muito. Eu fico realmente triste porque eu não vejo dessa forma que você precisa sacrificar valores, né? Ética, moral, sua conduta em prol de um objetivo. Pelo contrário, eu acredito que você vai além quando você consegue manter isso. Mas as organizações não valorizam isso. E por isso eu realmente acredito que a NR1 vem com essa proposta de vamos rever quem nós somos, do que nós somos feitos, o que nos torna cada vez mais humano, porque é justamente o material humano que vai trazer significado, relevância, criatividade na execução de qualquer projeto. Então, quando você tira isso da pessoa e torna ele só um animal em busca de um objetivo, né, que ele vai só pelo instinto, você acaba tirando toda essa... Então, assim, a gente está falando muito aqui sobre a NR1, né? Eu queria que você explicasse para o público aqui o que é exatamente a lei, né? A quem ela se destina, como é que ela atua ali nas empresas. A NR1 é essa normativa 1 de uma série de normativas, são 37 normativas aí que visam proteger, né, esse profissional no contexto do trabalho dele, da execução do trabalho dele. Então, é a primeira normativa que antes não tinha justamente essa análise de riscos, né? Todo trabalhador, quando ele se expõe, né, num determinado contexto, né, tipo assim, um trabalhador de obra, o que ele precisa para poder executar aquela função naquele contexto daquela obra, daquele projeto ali de construção? Ele precisa de capacete, ele precisa de bota, ele precisa de luva. São ferramentas de segurança física. Hoje, a NR1, o que ela traz para você? Quais as exposições que essa pessoa ela tem ali naquele contexto que ela vai trabalhar? Essa pessoa ela viaja, ela fica fora da família. Ela precisa ficar 24 horas, sei lá, 3 dias viajando. E quando é que ela retorna? O que a gente pode fazer para poder amenizar o impacto dessa ausência dessa pessoa dentro do lar dele, das coisas, das atividades que ele estava acostumado? Então, isso é uma análise. Então, assim, tem várias oportunidades dentro desse contexto organizacional que você traz justamente essa humanização, que você estava falando do caso dessa Rafaela, isso, né? Que você tira a pessoa do contexto dela, da essência dela, do que ela é, do que ela tem de valores, do que ela tem de moral, de conduta, de objetivo, de propósito. E aí você despe ela de tudo isso e depois você quer que ela execute uma função com a mesma leveza que ela não tem mais a base. Cadê a base dessa pessoa que foi totalmente apagada? Então, quando você analisa esses fatores de risco, nesse contexto aqui dessa organização, por exemplo, um cliente, né, a pessoa que trabalha com telemarketing, né, está sempre ali exposto e está sempre tendo que atender essas pessoas. O que a gente pode estar fazendo em relação a ele, avaliando para poder melhorar o impacto desse excesso de exposição a pessoas que estão revoltadas, que estão cansadas, que querem, às vezes, desabafar. Então, você vai analisar caso por caso e aí você vai trazer ferramentas, vamos dizer assim, para que essa pessoa saiba lidar da melhor forma possível para prevenir esse adoecimento emocional, para poder melhorar o adoecimento dessa equipe, para poder até, vamos dizer assim, evitar realmente esse adoecimento. Ou seja, vai entrar através do RH das empresas, né? A NR1, não só no RH, mas acredito que um treinamento para os próprios gestores, porque os gestores precisam saber como lidar
né? Porque às vezes o gestor está agindo de uma maneira errada, mas ele mesmo não tem consciência de como agir, né? E aí ela vai entrar dentro do RH das empresas, digamos assim. Então assim, não tem um profissional específico para estar executando essa tarefa. Por quê? Porque espera-se que esse seja o olhar de todos, né? Só que aí é onde eu entro. Porque como eu já atuei como na área dos recursos humanos e na saúde do trabalhador, o que eu identifiquei? Que a pessoa que está lá dentro, ela já tem as demandas da rotina dela, ela já está muitas vezes sobrecarregada e, se não, adoecida. Ela já está em sofrimento ali naquele contexto. Então, você trazer essa proposta para ela de que ela tem que avaliar os riscos que as pessoas estão submetidas, mas eu também faço parte desse risco. E aí eu tenho que propor as ações para melhoria, mas e como é que eu melhoro o meu contexto? Então, ter um profissional de fora que está realmente buscando esse conhecimento, se dedicando, que está ali focado nisso, que vai fazer justamente essa avaliação, vai identificar de maneira neutra, imparcial, vai trazer essa voz de proposta. Acho que esse é o grande diferencial. É nisso que eu estou acreditando nesse projeto, né? De poder trazer essa análise, caminhar junto, trazer realmente esse, vamos dizer assim, esse conforto, né? Mas trazer realmente uma solução para essa equipe. Sim. Porque é claro que a ideia é que essa equipe esteja conversando e falando sobre isso, a gente faça um processo de psicoeducação e isso se naturalize. Esse é o meu sonho, né? Essa é a minha visão. Que um dia seja natural estar falando sobre saúde mental e a gente possa falar das nossas emoções e a gente possa falar assim, olha, não está legal para mim isso aqui, eu possa ter voz realmente para estar acessando as minhas emoções. Sim. Mas, enquanto isso ainda não é uma realidade, então que venha um outro profissional para poder estar trazendo essa análise e também estar trazendo a solução para isso e estar aplicando essa solução junto e estar fazendo esse treinamento junto. E aí a gente fazer todo esse ciclo, né, de eu verifico quais são as questões, eu identifico, eu proponho as ações junto com essa empresa, de acordo com o contexto e a realidade da cultura daquela empresa, e aí eu venho implementando essas ações junto com os profissionais que fazem parte, identifico os pontos de conflito, trabalho essa mediação de conflito, essa comunicação não violenta, e aí a gente faz esse treinamento, a gente vai trabalhando toda essa organização, tornando ela realmente viva e movimentando realmente isso para esse contexto que vai estar realmente trazendo bem-estar para todos os envolvidos dessa organização. E é interessante você falar isso porque hoje em dia tem muitos gestores, muitas empresas e acreditam que a alta performance seja a única maneira de chegar ao sucesso. Mas se você parar para pensar, quantos funcionários bons são perdidos hoje por INSS, né? Ou por invalidez mesmo. Então, às vezes, você pode achar que você vai ganhar mais lucro tendo alguém que trabalhe duro o tempo inteiro, mas é como um carro que nunca para de acelerar. Uma hora ele vai acabar a gasolina, uma hora ele não vai funcionar. Sim. Então, esse trabalho que você faz é justamente... que eu acho que foi isso que o governo deve ter percebido, né? Que estava indo e enchendo o INSS, mas não era por um acidente, era tudo por doenças psicossomáticas, né? Foi formalizado, né? Sim. Através de um... É um dos países mais ansiosos, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos. A gente tem um nível de ansiedade muito grande. Então, isso, claro, que se reflete nas empresas. E essa alta performance, né? Eu vejo essa alta performance, essa auto-performance com o eu tendo uma performance, a melhor performance que eu posso ter e que eu posso dedicar. Né? Então, é desse autoconhecimento. Não é uma alta performance que é a padronizada de eu estar hiperligado, eu estar mandando e-mail 2h, isso... Ao meu ver, né, que eu não vou falar pela saúde mental, mas como uma pessoa que estuda, né, e que se debruça aos assuntos da saúde mental, principalmente do trabalhador, eu vejo que isso não é uma alta performance. Porque alta performance, para mim, é quando esse indivíduo ele consegue acessar o melhor de si na sua criatividade, na sua produtividade, na sua conduta com esses colegas. Porque você mesmo trouxe um exemplo, né?
os profissionais, eles são intuídos, né? Eles são orientados a tipo assim, vai, faz, passa por cima, vende o teu peixe, faz o que é melhor, e você vai destruindo as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, não faz sentido eu achar que eu vou crescer na empresa se eu estou destruindo meu colega. Porque amanhã pode ser justamente esse colega que, se ele estiver bem lá do meu lado, a gente cresce junto. Eu, por exemplo, já tive um caso, né, muito sério, uns anos atrás, assim, não tinha muito essa filosofia do cuidado com o funcionário. Eu trabalhava numa grande empresa, né, e existia uma pressão muito grande por parte de uma chefe, uma pressão extremamente tóxica. Eu não sei se ela sabia que ela era, mas enfim, ela era. E aí ela brigou com uma pessoa que eu gostava muito, né, de dentro da equipe. Brigou, essa pessoa começou a passar muito mal de ansiedade, começou a ter taquicardia. E eu peguei a menina, estava assim na escada, passando mal. Falei, vamos para o posto médico, você vai passar mal aqui. Aí levei ela para o posto médico. Enfim, eu fui punida por ter saído do meu trabalho e ter levado uma pessoa que estava passando mal por ter sido maltratada pela chefe no posto médico. E a partir dali a perseguição ficou tão grande em cima de mim, até eu pedir para sair. É isso. Olha a incoerência, né? Pois é. Olha a incoerência. Olha como você precisa se anular teus instintos de cuidado, de preservação da tua espécie. Você anula isso para poder parecer que faz parte do time. Então, esses questionamentos que a gente precisa trazer. E houve uma ligação da outra chefe mesmo, dizendo, você não tinha que ter feito isso. Quer dizer, foi assumido, entendeu? Não foi uma coisa assim que eu achei que... Não, foi assumido. E foi o caso mais marcante que eu tive, assim, em relação ao tratamento tóxico, né? Dentro de uma empresa grande e sério, né? Enfim, a menina acabou sendo demitida depois e eu acabei pedindo para sair um tempo depois. É essa que a pessoa depois morreu de câncer sozinha? Não, essa não. Que tem, assim, as pessoas quando são tão tóxicas assim, elas acabam adoecendo. É verdade. Adoece as pessoas em volta. Mas aí, se você parar para refletir, a gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe. Você sabia que o certo a se fazer naquele momento era você auxiliar a sua colega de trabalho. Sim. E quando uma organização não vê isso como correto, como valioso, como realmente... ela perde muito. Sim. Toda essa equipe se adoeceu ali naquele momento. Sim. A equipe toda perdeu uma grande possibilidade de se unir. Sim. Então, do ponto de vista do fazer a minha culpa, tipo assim, eu não vejo nenhum problema. Não sei se hoje é mais fácil, mas de um gestor olhar e falar assim, puxa, realmente eu errei ali. Você me desculpa, né? Tipo, não vai mais acontecer. Naquela época, acho que existia muito menos isso. Eu não sei se hoje em dia, nas empresas, acontece. E não só nas empresas, mas no caso de um empreendedor, de uma pessoa que tem uma loja, uma pessoa, em qualquer caso, eu não vejo nenhum problema, né, de admitir que houve uma questão. Isso não vai enfraquecer o gestor. Né? Só vai enfraquecer se ele não tiver... Exatamente. O ego dele. Só vai enfraquecer o ego. O ego dele. E um gestor, ele precisa ser acessível, precisa ter uma certa humildade, né? Precisa ter essa humanidade. Mas é justamente o que a NR1 fala, né? O assédio moral é o que você sofreu. Você sofreu assédio moral. Sim. A tua conduta era correta, porém você foi assediada, impedida de ser moralmente correta. Sim. Então, isso é passivo de você realmente... São essas coisas que a gente precisa evitar. Sim. Né? Que a gente deve avaliar, que a gente não pode normalizar como... não apoia, não ajuda, não está chorando, deixa chorar. Não, a gente precisa... Mas realmente... Isso não tem tanto tempo assim, né, que aconteceu. Não, então, isso provavelmente... tem uns anos. Mas ainda acontece, Infelizmente, ainda acontece. Eu vejo que acontece, pelo menos. E quantos prejuízos essa situação causou? Quanto prejuízo causou para essa empresa? Quanto conhecimento, quanto capital humano essa empresa perdeu? Quanto conhecimento perdeu? Então, assim, por causa de uma conduta, né? Possivelmente muito egóica, né, egocêntrica, se perdeu tanta gente, tanta informação, tanta possibilidade de crescimento. Um tempo depois, essa própria chefe que tinha feito isso me ligou, que tinha sido demitida, pedindo desculpas pela atitude dela, que ela tinha agido assim por conta
da outra chefe Eu acredito. que tinha sido mandada fazer e tal. É um efeito em cadeia mesmo. É um efeito em cadeia. É um efeito em cadeia. Ninguém sai de casa, eu acredito nisso, né? Que as pessoas, quando eu saio de casa para trabalhar, eu saio com a intenção de fazer o melhor, de ter um bom dia, de voltar melhor do que quando eu saí de casa, né? Claro. Então, ninguém acho que sai de casa para depois voltar para casa e ficar pensando no que ela fez, né? Ah, meu Deus, pô, eu errei, eu falei. Porque isso adoece. Mas por que isso está acontecendo? É esses porquês que a NR1 vai trazendo para a gente. Mas por quê? Será que o que eu faço beneficia as pessoas que estão ao meu redor? Né? Será que hoje eu tive um dia que eu facilitei o crescimento dos meus colegas? Por que não? Por que eu não posso facilitar o crescimento do meu colega? Por que eu tenho que crescer sozinho? Né? A gente acha... esse ambiente corporativo, às vezes, traz muito essa questão do crescer sozinho. Se todos crescerem, vai mais gente, né? Tem mais força, né? É um organismo. É um organismo, é um Eu organismo. faço uma pergunta. A gente entende que agora nós estamos vivendo novos momentos. Eu acredito que a mudança da geração está ajudando isso também, né? Hoje em dia, se você falar para um millennium que ele vai ter que trabalhar até meia-noite para conseguir XYZ, ele vai trabalhar feliz. Vai reclamar um pouco, mas vai trabalhar. Para o X, ele vai virar 2, 3 madrugadas. Agora, para o Z, ele não vai admitir isso. Sim. E como estabelecer esses limites, tá? Sem parecer descompromissado? Então, é aquilo que a gente falou em alguns pontos da nossa conversa, né? A geração Z, ela já entra no contexto em que a saúde mental está mais presente. Sim. Né? A gente já leva nossos filhos hoje no psicólogo, né? A gente já leva, né, os nossos filhos hoje para poder fazer um acompanhamento, né? A gente já fala mais sobre isso. Então, eles sabem identificar quando o ambiente não está legal. E eles sabem falar que aquele ambiente não está legal. Então, essa geração Z, ela vai questionar, mas por que eu preciso ficar tantas horas fazendo isso se eu tenho 8 horas por dia para estar fazendo isso? Então, essa geração, ela vai olhar mais, vai questionar. Por isso que a NR1, ela traz justamente essa visão, dessa conversa, para que você possa até manter esses talentos dessa organização, porque você tem que atualizar o teu contexto, né, organizacional. Não precisa ser um conflito geracional, né? Cada geração tem em si as suas contribuições. E a contribuição da geração Z, eu vejo que é muito esse olhar de questionar. Poxa, eu posso fazer isso com mais qualidade e estando bem na minha saúde e produzindo isso sem precisar ficar tantas horas assim. Aí eu penso também assim, mas será que a geração Z tem essa maturidade de chegar para o gestor e falar, ou apenas guardar e virar como um possível até burnout porque guardou e não houve essa troca? Porque também existe, não sei se a NR1 vai trazer esse treinamento da troca entre o gestor e o funcionário. Entende? Porque também saber ouvir é característica de uma pessoa. Porque eu percebo que a geração Z, ela tem dificuldade em ouvir feedback, né? Eu nem sei se eles sabem o que é exatamente feedback, mas eu vejo que, por tudo que eu vejo por aí, que tem dificuldade de receber o feedback, meio que achando que é autocentrado, né? Talvez uma coisa um pouco mais autocentrada. Então, eu não sei como vai ser a NR1 nesse contexto do perfil de cada geração, entende? A maturidade, a experiência da vida ajuda muito, né? Na tomada de decisão, no seu comportamento social, né? As experiências te fazem também ter um comportamento social mais lapidado, né? Então, assim, a gente está falando de uma galera que está aí, sei lá, com seus 20 anos no mercado de trabalho. Então, existe já uma... não vou dizer inabilidade, não, mas eu vou dizer assim, existe realmente uma certa... qual é a palavra? Inexperiência mesmo. Inexperiência desse profissional que está ali naquele contexto que ele precisa aprender. Então, acho que é muito desse ciclo de quem está e tem o conhecimento, conseguir falar e passar esse conhecimento, e dessa pessoa que está adquirindo conhecimento, conseguir ouvir e aprender com essa... Sim, essa troca. É uma troca. Lembrando que a geração Z também tem muito a ensinar, né? Às vezes a gente acha que só quem está já há mais tempo tem
a ensinar. Maturidade não é idade, né? Eu falo isso muito na terapia. Que legal, isso, bacana. Maturidade não é idade, né? Legal. Maturidade é a tua capacidade de lidar com as mudanças, com as transformações e aprender, né? Se você aprende um texto, né? Uma frase, um texto, né? E você leva aquilo ali realmente afinco, é muito melhor do que você aprender um monte de coisa, né? Conhecer um monte de coisa e não... Sim, pô, e não botar em prática. Não é idade, isso aí não é. Eu te faço uma pergunta. Sim. Quais são as características de um ambiente profissional emocionalmente inseguro? Emocionalmente inseguro? Olha, eu estive lendo um livro chamado Lagoon, que fala sobre o estilo de vida da Suécia, dos suecos. Né? Não sei se vocês já viram um vídeo que o pessoal volta do trabalho e eles se jogam no rio. Vi. Eu não vi, não. Eu acho incrível. Eles se jogam no rio para poder ir para casa. Que o rio ele corre a cidade inteira. Ele corre a cidade inteira. Então, olha só o nível de bem-estar dessa galera. E o que eles vão falar? Que eles têm um horário chamado hora da fica, que é o horário do cafezinho. É fundamental o horário do cafezinho no ambiente de trabalho. Você socializar com seus colegas é um momento fundamental. Hoje, em algumas organizações, se o cara estiver lá tomando cafezinho na copa, ele não está fazendo nada. Então, isso para mim é um ponto de tem alguma coisa errada com essa organização. Eu vou dizer que eu já prestei serviço para uma empresa, que a empresa tinha PlayStation, tinha Totó, tinha um monte de coisa. Mas quem ficava lá era mal visto. Exatamente. Então, isso é a visão que se tem. Ou seja, a coisa é até feia. O ambiente é feito para poder observar quem é que está indo. Exatamente. Né? Vira uma coisa de vigilância até, isso. Né? Eu acho que é aí que você vê, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Quando você não consegue socializar com seus pares, né, para tomar um café junto e poder falar sobre humanidade. Então, é aí que você já começa a ver como é que a gente pode melhorar isso. E você tinha comentado, né, em off, que está vindo a NR1, ok, maravilha, mas tem muitas empresas que vão fazer como fazer um onboard, vão empacotar regras e vai falar, esse aqui, ó, toma. E a gente sabe que o que serve para mim não serve para você, mas pode servir para outra pessoa. Enfim, pessoas são diferentes. Eu acredito que é aí que entra você para fazer essa personalização, esse entendimento. Me explica mais ou menos como hoje você acredita que vai ser tratado e qual é o seu método para fazer essa implementação desse, digamos, dessa nova filosofia, né? Sim, eu vejo como uma filosofia. Algumas pessoas vão ler como, tipo, é lei, tem que ter obrigatoriedade, e vai ter auditoria, eu preciso passar na auditoria. Exatamente. Sim. Então, assim, você tem escolha, né? A gente tem escolhas. Eu posso escolher só passar numa auditoria, eu posso escolher realmente ver essa situação como um projeto realmente de melhoria para a minha instituição. É identificar que eu posso melhorar, eu acho que é o primeiro passo. Eu posso melhorar? Ou eu já sou bom demais? Né? Isso aí é uma pergunta difícil. Então, assim, eu posso melhorar? Ou, não, eu estou perfeito do jeito que eu estou fazendo, o time que está ganhando... Né? Então, não, eu posso melhorar. Então, usar essa melhoria, porque você vai ter que fazer algumas organizações aí para poder passar na auditoria. Então, você já vai ter custo, vamos dizer assim. Então, que esse custo realmente traga benefícios reais, né? E não aparentes. Então, se você começar a fazer realmente algo real, realmente trouxer esse discurso, esse diálogo por meio da equipe, começar a se perceber realmente sobre os pontos que a tua empresa está necessitando. Pô, quais são uma coisa que é muito interessante quando você faz a análise de risco, né, nas empresas é que assim, o coordenador, o líder, quem contrata a análise, ele sabe que tem alguma coisa ali acontecendo, mas ele não sabe dizer o quê. Então, quando você mostra para ele o que está acontecendo, esse ponto aqui. Porque essa análise ela é anônima. Então, esse profissional ele não vai ser identificado. Você faz a análise ali, esse é um princípio básico, tá, da análise. Ele não pode ser identificado. Então, quando você faz a análise, ela é anônima. Então, ele se sente mais à vontade de falar o que está acontecendo. E aí você vê a verdade por trás daquilo que você sente que tem alguma coisa errada aqui, mas o que é? E aí você vê lá, poxa, está sofrendo, tem uma sobrecarga muito grande sobre ele. Ele está vendo que a organização está sendo mal gerida. Mas ele não vai falar isso para você. Sim. Pô, você
não tá... Sim. Você é um mau gestor. Ele não vai falar isso. Exatamente. Até porque Mas tem aí- medo de perder o emprego Sim. dele. Aí vai sair nessa análise. Aí quando sai nessa análise, a gente consegue conversar sobre isso e trazer propostas, treinamento. E de forma assim, não expondo Não expõe. quem colocou, Não né? expõe quem colocou, e aí você consegue trazer, né, essa avaliação e aí realmente caminhar em E prol nesse de sentido, é mudanças. possível, inclusive, salvar funcionários, digamos, até de um desemprego, né? E Salva. também trazer uma melhoria para o gestor, uma melhoria de vida, porque eu acredito que tudo que você aprende no seu trabalho nesse sentido, né, ali vai ser um estudo psicológico, você vai levar para a sua vida Sim. pessoal, vai Pra sua levar para a casa. sua casa, exatamente. Leva. Então você vai ter versões melhores de pessoas Leva, aí sim. através de um Eu estudo. já tive assim o privilégio de ver, né? Eu fazia muito grupos, né? Encontros, né? Entre grupos e equipes, e a gente abria espaço para cada um falar um pouquinho. Aí você traz um pouquinho desse contexto, dessa história pessoal dessa pessoa, e aí elas vão falando ali, vão se percebendo e leva isso para casa, para a família, para um momento de estar falando com a sua família, estar tendo esse momento familiar para conversar com a esposa, com o filho. Então você traz o diálogo, a escuta, né? Você ensina o outro a ouvir sem julgar, sabe? A não ter que preencher todos os silêncios que surgem quando você está num ambiente que alguém está, às vezes, até mesmo desconfortável, mas você só distribui ali a tua presença, né? Oferece a tua presença naquele ambiente. Então, são treinos de comportamento interpessoal que a gente vai aplicando e que isso vai reverberando nessa família, vai trazendo também esse olhar para esse bem-estar também dessa família, né? E uma coisa que eu acho que todos que estão ouvindo precisam saber, entender, que a NR1 ela não vai burocratizar as empresas, né? Ela está vindo como essa legislação para proteger o ser humano. Sim. Não é, vai proteger Sim. o funcionário, vai proteger... Não, é para proteger o ser humano, é a saúde do ser humano, né? Porque eu acho que não tem nada pior do que você trabalhar num lugar que você está infeliz. Sim. E eu acredito assim, se está infeliz, eu acho que também vale até a pena conversar, Sim. entendeu? Porque Sim. as coisas podem as pessoas desenvolvidas podem ter clareza Podem para fazer sim. alguma Pode coisa. sim, pode. Eu acredito muito que as empresas querem sim profissionais que ele esteja bem ali, né? Que ele esteja bem. Só que às vezes não sabe como fazer isso, né? Não sabe ter essa escuta, não sabe identificar o que está acontecendo. E a empresa pode enxergar como uma forma de evitar processos mesmo de assédio moral, processos que hoje em dia O ganho deve ter é muito grande. Pois é. Exato. O ganho é quando você não perde conhecimento, porque você investe naquele profissional, Sim. conhecimento, treinamento, cursos, entendeu? Desenvolve habilidades. Então, acho que perder o profissional, eu acho que é o maior custo que uma empresa pode Sim. ter. Depois você ganha em produtividade, porque um profissional que está se sentindo bem, que está estável, que está se sentindo à vontade, que tem autonomia, Sim. né, que tem boas relações Você ganha interpessoais, desempenho, né? Da que empresa. se sente visto, que sente que o que ele fez foi percebido, então ele pode continuar desenvolvendo aquele trabalho ali, pode ter ideias em relação à execução daquele trabalho. Então, isso tudo vai fazendo com que esse indivíduo ele vá se desenvolvendo. Então, a empresa ganha com isso, né? Porque se eu tenho um profissional dedicado, que está olhando realmente as perdas que eu poderia ter e está se antecipando a sanar elas, eu tenho um parceiro, né? Eu tenho um parceiro. E assim, a NR1 hoje, ela trata de que forma, por exemplo, o home office? Porque o home office, ele ajudou ou piorou tudo isso? Porque hoje, só para completar o raciocínio, eu conheço pessoas que trabalharam presencialmente uma vez, né? Foram trabalhar home office, acabaram adquirindo uma depressão maravilhosa que acompanha ela ali, ó, bonitinho como um companheiro de quarto, mas não consegue mais trabalhar presencialmente. É justamente essa análise de contexto, né? É muito importante você contextualizar. Por exemplo, se você mora em Campo Grande e você trabalha na Barra, como é o caso do meu esposo, você gasta 4 horas do seu dia fora de casa, o home office
vem como uma luva. Vem para resolver Sim, e não para atrapalhar. Sim, vem para auxiliar muito. Mas eu acredito que o trabalho híbrido seja o ideal. Você ter 2 dias com seus colegas de trabalho, trocando experiência, trocando informação, socializando. É o melhor dos mundos. Sim. Mas você tendo um contexto que você gasta muito nesse transporte, né? Que você pode executar a sua tarefa de casa com a mesma qualidade que você executaria no escritório. Então, equilibrar isso... Traz saúde mental e não... Traz saúde mental. Agora, você exigir a presença desse profissional dentro dessa organização, ele tendo que atravessar o Rio de Janeiro para chegar lá, e trânsito, isso e aquilo, uma coisa que ele poderia fazer de casa... Né? Você exigir isso, não contextualizar, você não avaliar se realmente ele consegue estar fazendo com tanta qualidade de casa. Então, é justamente essa análise, essa reflexão, né, que a gente pode estar avaliando. Né? Agora, mais uma pergunta. Eu sei que eu estou monopolizando. Né? Uma atrás da outra. Nada. Mas assim, porque são... Olha, dava pra gente ficar com porque dá uma curiosidade. A gente está aqui, gente, mas a gente também está curioso em saber, entendeu? A gente está... É a troca que traz todas as soluções aqui das perguntas que a gente fica o tempo inteiro. Porque, assim, eu lembro de algumas pessoas que entraram em burnout por trabalhar demais e tudo. Mas, na grande maioria, elas estavam buscando uma promoção, né? Que... por vezes não veio. Não chega. Como o caso que a gente comentou mais cedo hoje. Mas o dinheiro resolve o sofrimento emocional? Paga bons médicos, não. Não vou dizer que resolve. Vai pagar o psiquiatra, o psicólogo, os remédios. As nossas reais necessidades a gente resolve de maneira gratuita, né? É acordar de manhã e conseguir contemplar a natureza, o sol, o canto dos pássaros. São as pequenas coisas. As pequenas coisas, quando você consegue ainda manter esse brilho no olhar, como uma criança que, quando ouve o barulho de um passarinho, fica assim encantada. E a gente perde isso. Quando a gente começa a perder essa habilidade de ver o pequeno como extraordinário e não aquilo que eu posso pagar como algo realmente incrível, quando eu perco essa noção do que tem valor e o que tem preço, aí eu já estou caminhando por um lugar que... porque por mais que a gente esteja, né, já aí num processo, né, de eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu também tenho que entender que eu tenho necessidades que não são tão pautadas só no dinheiro, né? São mais básicas, mais simples, mais acessíveis até. Vai além, é sobre vida, né? É sobre vida, é sobre aquilo que realmente tem valor. Isso seria o que significa sucesso para você? O sucesso é muito pessoal, né? O sucesso é uma coisa muito pessoal, né? O que seria o sucesso para mim? Conseguir deitar a cabeça no meu travesseiro sabendo que eu tive um dia em que eu tive autocontrole, em que eu consegui ser uma mãe presente, que eu consegui fazer meu filho sorrir, em que eu consegui... Então, tem coisas que são pessoais e que são acessíveis para você. Eu acho que sucesso é aquilo que depende de você. Você está executando da melhor forma possível, o que depende de você. Então, aquilo que está nas suas mãos para ser realizado, você executa da melhor forma possível? Ou você está sempre... O teu sucesso depende sempre de que algo externo aconteça para que você seja feliz. Se é externo, está sempre longe, está sempre inalcançável, você vai estar sempre devendo. Então, é muito sobre aquilo que está na minha mão para fazer. Eu estou fazendo da melhor forma possível? Porque, às vezes, nem o que está na nossa mão a gente consegue fazer da melhor forma. E aí entra a frustração. E aí, às vezes, eu vou buscar fora algo que, se eu resolver dentro, eu já me estabilizo. Né? Então, eu acho que é muito pessoal. Eu sugiro que a gente busque dentro esse sucesso, a minha realização pessoal, né? Os meus valores serem alcançados, né? As minhas metas, o meu propósito pessoal. Não só... Porque quando eu estou realizado em mim, eu posso ser um ser inteiro dentro de uma organização. Sim. E funcionar de maneira plena. Você praticamente respondeu já o que eu ia perguntar na próxima pergunta, que era: qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora e também para aquela pessoa que está sofrendo por causa do trabalho? Eu acho que isso é relembrar, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente tem muitos sonhos, né? A gente sonha com aquela empresa, a gente imagina como a gente vai somar, como eu vou crescer, como eu vou desenvolver, como eu vou poder estar
me dedicando. Então, é relembrar isso. Quando o meu primeiro dia de trabalho, né? Como eu estava me sentindo? Como é que eu resgato isso? Né? Porque entra muita coisa no caminho que vai te tirando do teu projeto, né? Sim, sim. Então, relembrar de onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, me ajuda muito a ter essa bússola de onde eu quero chegar. E aí, eliminar aquilo que está totalmente fora, que é um peso à toa, né? Que eu estou carregando na mochila. Né? Eu tenho que carregar na mochila aquilo que é essencial, aquilo que vai me nutrir, aquilo que vai realmente me trazer vida. Então, é sobre esvaziar a mochila mesmo. E tentar colocar dentro da mochila aquilo que realmente vai te dar vida, saúde e vai te dar realmente um propósito, né, para você estar... Então, você acha que a NR1 vai impactar assim, muito nos próximos 10 anos? Olha, eu tenho muita esperança de que a NR1 ela seja levada realmente como uma oportunidade de melhoria da nossa saúde emocional no contexto do trabalho e da sociedade em si. Muito legal. Muito bom. E assim, só para a gente ir assim para o fechamento, o seu trabalho é um trabalho de consultoria, Sim, né? Você isso. me explica um pouquinho Eu sobre sou esse consultora, né, da área organizacional, né? Então, eu presto justamente esse serviço de fazer essa análise, né, desses riscos psicossociais da empresa, implementar ações de melhoria, de prevenção, aplicar essas ações, elaborar esses treinamentos. Então, eu participo de todo esse ciclo de bem-estar dessa organização para trazer essa melhoria, para aplicar essa NR1 de maneira que ela possa trazer realmente frutos para essa organização, para a sociedade de forma geral, para esse profissional. Né? Então, eu faço justamente essa aplicabilidade. Você faz um onboard da NR1. Um onboard da NR1. Muito até bom. que ela possa funcionar sozinha. Sim. E aí é outro projeto mais para frente. Mas... Débora, a gente está muito feliz pela sua presença. Eu também. Obrigado por esse bate-papo. Aprendi muito, que bom, muito. A gente ficaria aqui, muito tempo. Tem muita coisa, porque a gente nem entrou nas redes sociais ainda. É verdade, é questão das redes verdade. sociais. É grande. A gente vai fazer um segundo aí, ó. Daqui a pouco vem o segundo, porque tem muito assunto nessa história. Tem sim. Tem muito obrigado, coisa. viu? Ó, pessoal, eu vou deixar aqui os contatos, o arroba, o telefone, o e-mail, tudo para você entrar em contato com ela, tá? E saber mais sobre o trabalho tão legal que ela exerce. E assim, a saúde mental deixou de ser apenas um tema individual. Ela se tornou uma questão estratégica para os profissionais, líderes de empresas. E talvez a grande pergunta não seja como trabalhar mais, como construir uma vida profissional melhor, e sim como levar uma vida sustentável. Pessoal, um grande abraço. Obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso Libra Talks e até mais.